Está aberto oficialmente as vagas para o curso Emagrecimento Queima Total, o maior e mais completo curso sobre emagrecimento e cut. São mais de 70 horas de conteúdo em mais de 120 aulas. E para quem é esse curso? Esse curso é para todos os nutricionistas, treinadores, médicos, coaches, profissionais que trabalham com emagrecimento e estudantes dessas áreas também que têm interesse em dominar e se tornar autoridade em emagrecimento, tá bom? Eu tenho certeza que esse curso vai transformar a sua carreira, vai otimizar ainda mais os resultados do seu cliente, os seus próprios resultados e vai alavancar a sua carreira financeira. O seu financeiro vai aumentar sim. Por que vai aumentar? Porque quanto mais conhecimento você tem, maior domínio no assunto, mais resultados você entrega e esse retorno vem com a procura de cada vez mais clientes. Eu tenho mais de 10 anos de carreira, sou treinador, sou nutricionista, sou professor, tenho mais de 10 anos de carreira, eu tenho uma lista de espera enorme na minha consultoria, além de ter mais de 4.000 alunos nos meus cursos. Então eu trouxe para vocês aqui um curso com todo esse domínio, com toda essa minha bagagem, não só dos estudos, mas muita parte prática para vocês realmente dominarem. E se vocês querem realmente ter um diferencial na carreira de vocês, vocês têm que investir em conhecimento, porque o conhecimento é de vocês. Você é a sua própria empresa. Se você gerencia o seu negócio é trabalhar com emagrecimento, o seu negócio é ser nutricionista, é ser médico, é ser treinador, é ser coach, ou está estudando para ser um desses profissionais, você precisa investir em você. A empresa é você. Se você não investe na sua própria empresa, você não tem um retorno. Como você espera ganhar mais se você não faz mais? E para fazer mais, você tem que colocar investimento. Ou seja, investir em conhecimento, se tornar autoridade, dominar o assunto. E não é só saber sobre uma dietinha aqui, aquela dietinha ali, que fulano falou isso, que o picareta tal, porque tem muito seguidor falou isso, senão você vai ficar um copia e cola de um monte de gente. Não seja um cara que copia e cola, seja um cara que domina e sabe realmente do que está sendo falado. Não é só entender a dieta, mas entender as adaptações, como a gente chega naquilo ali, né? E esse curso é para você. São mais de 70 horas, é praticamente uma pós-graduação, tá? Tem mais de 120 aulas, ou seja, você tem ali conteúdos, por exemplo, às vezes você faz uma pós de nutrição esportiva que não aborda sobre treinamento, você faz uma pós de fisiologia, faz uma pós de bioquímica, aqui tem tudo para você. Eu trouxe tudo em um único curso porque o objetivo desse curso é realmente te preparar, não só te preparar, te tornar melhor ainda no que você já é e te tornar melhor no que você já faz, tá bom? Então você vai se tornar uma referência, vai se tornar uma autoridade no assunto. E o que a gente tem dentro desse curso aqui? Dentro desse curso aqui, a gente tem vários módulos e vários assuntos diversificados, eu vou apresentar eles para vocês, tá bom? Além de ser mais de 70 horas e mais de 120 aulas, o que tem dentro dele? A gente tem aqui um módulo do que é o emagrecimento. Nesse módulo a gente vai entender realmente o que é o emagrecimento, o que compõe esse emagrecimento. Então a gente vai falar sobre os princípios do emagrecimento. Quais são os princípios do emagrecimento? A gente teve a aula gratuita que abordou sobre esses princípios do emagrecimento, mas aqui tem muito mais detalhe, o que realmente traz esse emagrecimento, o que realmente acontece durante o emagrecimento, né? Composição corporal, fórmulas para composição corporal, como a gente determina essa composição corporal, quais são as referências para composição corporal. Perda de peso e perda de gordura são duas coisas que muitas vezes são confundidas, tá? Não é porque você perdeu 10 quilos que são 10 quilos de gordura a menos. Então eu trago essas diferenças e as adaptações geradas pela perda de peso e pela perda de gordura e as estratégias que chegam a esses dois objetivos, né? Cálculos para o gasto energético total. Aqui eu trago várias fórmulas diferentes para cada indivíduo, dando exemplos, aplicando fator atividade para a gente estimar o gasto energético total. Tá? Gasto e ingestão, ou seja, como a gente equilibra, determina o gasto calórico e equilibra com a ingestão calórica para gerar o déficit calórico para o emagrecimento. Também tem a influência do ambiente no emagrecimento, ou seja, quanto o ambiente interfere no emagrecimento do indivíduo, como a gente pode controlar essas variáveis, né? Via MPK, que é uma das vias mais conhecidas do emagrecimento. Aqui eu explico detalhadamente todas as adaptações, mecanismos de ação da via MPK, que é extremamente importante, é um regulador energético muito importante de entender para você dominar realmente as adaptações do emagrecimento, tá? Entrando no módulo de metabolismo, na parte de bioquímica, eu abordo detalhadamente a via anaeróbica e aeróbica, ou seja, quais são os processos metabólicos da via anaeróbica, aeróbica, quais são os exercícios que compõem cada via, a predominância da via dependendo da intensidade do exercício, duração, né? Reações metabólicas, glicogênese, gliconeogênese, glicogenólise, glicólise, oxidação, síntese proteica, ou seja, eu trago todas as reações metabólicas para você realmente entender o que realmente compõe e quais são os processos envolvidos.
ciclo de Krebs, né? A fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons, como é a produção de energia lá na mitocôndria. Também abordo sobre o metabolismo da fibra, a diferenciação da fibra, recomendações de fibras, fontes alimentares que possuem bastante fibras, que é extremamente importante, né? Metabolismo da glicose, ou seja, quais são as vias energéticas da glicose, para onde essa glicose vai, em que ambiente, em que contexto essa glicose se enquadra, síntese de glicogênio, glicólise, beleza, vai virar gordura, não vai? Então a gente tem essa aula aqui, metabolismo da frutose e da galactose, né, que são dois monossacarídeos também extremamente importantes para a gente entender os processos e como eles se tornam glicose também no metabolismo, né? Metabolismo do álcool, será que o álcool realmente atrapalha o emagrecimento, a hipertrofia ou alguma adaptação? Como a gente determina esse metabolismo do álcool, para onde esse álcool vai depois que a gente ingere? Metabolismo da proteína, metabolismo da gordura, ou seja, os processos, as vias metabólicas desses dois macronutrientes, proteína e gordura. A síntese, não só a síntese proteica, como o ciclo da ureia, a lipogênese pela proteína, tá bom? Que é o ganho de gordura se tiver excedente de proteína. Enfim, onde se encaixa o metabolismo da gordura, para onde essa gordura ingerida vai, em que contexto, né? A gente treina sobre isso aí. Já no módulo de fisiologia, eu abordo sobre a modulação do apetite, que é uma adaptação muito importante no processo de emagrecimento, tá? Por que o apetite sobe, por que a saciedade diminui, como essa modulação, como a gente pode controlar esse ambiente fisiológico, né? Eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, ou seja, como é a síntese dos hormônios tireoidianos, T4, T3, conversão, mecanismos de ação, o uso suprafisiológico, né? A suplementação não é o uso farmacológico dos tireoidianos sem arar, que realmente é eficaz no processo de emagrecimento, insulina e glucagon, tá? Quais são a ação, porque são dois hormônios antagônicos, um tem a capacidade de captação, o outro de quebra. Quais são a interação desses dois hormônios, né? Qual é a ação dele no metabolismo, a função deles ali, eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Aqui a gente trabalha com a glândula adrenal, né? Quais são os hormônios sintetizados, quais são a função desses hormônios sintetizados e como eles são sintetizados, né? Eixo hipotálamo, hipófise gonadal, tá bom? Que a gente tem aqui tanto para o homem como para a mulher, síntese de testosterona, estrogênio, progesterona, como a gente chega a essa síntese, esse equilíbrio, sistema renina-angiotensina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá bom? Que é um sistema de controle de sódio e retenção de líquido para controlar a pressão arterial e também tem influência direta lá na finalização de atletas. Então é extremamente importante entender esse sistema aqui. Ciclo biológico, né? Como trabalha o ciclo biológico durante o sono, durante o seu dia, cortisol, testosterona, GH, melatonina, enfim, qual é a interação desses hormônios, quais períodos eles estão maiores ou menores, né? Regulação hormonal no metabolismo, qual o impacto dos hormônios no teu metabolismo, o quanto isso influencia no emagrecimento, né? Fisiologia do emagrecimento, ou seja, quais são as adaptações fisiológicas envolvidas no emagrecimento e o que isso impacta durante o emagrecimento, se isso é bom, se isso é ruim. E, lógico, o GH, né? Qual é o mecanismo de ação do GH, síntese de GH, será que realmente utilizar muito GH, será que traz muito benefício para o emagrecimento, para o cut, né? Então a gente tem essa aula. Já entrando na parte de nutrição, vocês têm aqui praticamente uma graduação em nutrição aqui, né? Função da água, a importância dessa água, as funções dessa água no organismo, né? Recomendações da ingestão de água, vitaminas hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis, quem são elas, quais a função de cada uma dessas vitaminas, quais as recomendações e a ação de cada uma dessas vitaminas, minerais, a mesma coisa, quais são as recomendações, as doses, as quantidades, quem são eles, né? Um por um aqui bem determinado, macronutrientes, quais são as funções e recomendações dos macronutrientes, quem são eles? Proteína, glicose, né, carboidrato, gordura, quais são as funções? A gente sempre a função energética do carboidrato, da gordura, síntese proteica muscular, mas quais são as outras funções envolvidas desses macronutrientes, né, e as recomendações deles, né? Índice glicêmico e carga glicêmica, que é um ponto bem importante de entender qual a diferença e qual o impacto disso na elaboração do plano, né? A gente também tem aqui sobre, começando as estratégias de dieta, né? High carb, low carb, cetogênica, quais são as diferenças da aplicabilidade dessas dietas, quando usar, por que usar, se uma é mais efetiva que a outra, qual é a resposta metabólica em determinada dieta, né? A gente também tem sobre carb backload, que é uma dieta bem conhecida ali no meio do fisiculturismo, né? Eu abordo detalhadamente o que é, quando usar, se realmente é mais efetiva ou menos efetiva. Ciclo de carbo, quais são os modelos de ciclo de carbo, como utilizar, por que utilizar tanto semanal como diário, né? A aplicabilidade de cada um deles. Zerar carboidrato, será que realmente retirar o carboidrato da dieta é a melhor estratégia para o emagrecimento? Será que é sustentável? Será que é saudável? Né? Abordo também sobre isso. Jejum intermitente.
Quais são as aplicabilidades do jejum? Será que o jejum tem superioridade a uma dieta padrão convencional? Enfim, abordo com bastante detalhes. Refeed, refeição livre e dia do lixo. Qual a aplicabilidade de cada um deles? Qual a diferença entre eles? Quando usar, por que usar? Como a gente controla essa variável que é extremamente importante durante o emagrecimento para não estragar o déficit calórico, né? NutriTime, realmente o NutriTime da proteína, do carboidrato. Qual a diferença de usar o carboidrato depois do treino ou não usar a proteína? Que horário, por que usar? Recomendações gerais, tá bom? Periodização da dieta, aqui eu abordo sobre a análise da periodização de dieta, o que a gente tem que levar em consideração e como estruturar a dieta passo a passo, dia por dia, semana a semana, mês por mês, como a gente elabora essa periodização de dieta, né? Entrando na parte de treinamento, que é um assunto que eu gosto pra caramba, tá bom? E eu trago com bastante detalhes aqui. Então já coloca aqui estrutura muscular. Qual é a estrutura muscular? Beleza, anatomia aqui, mas qual a função desse músculo, né? O que esse músculo gera além de energia, estabilidade, força, enfim. Também sobre as características das fibras do tipo 1, tipo 2, qual a predominância de cada uma delas, como a gente treina cada uma delas, né? Se realmente tem um impacto diferente dependendo da característica do treino, variáveis do treino, ou seja, volume, intensidade, densidade, recomendações de volume de séries, frequência, divisão de treino, volume load, enfim, controle dessas variáveis, manipulação dessas variáveis, intervalo de descanso, né? Também trago sobre vias de sinalização, quais são as vias de sinalização do treinamento, por onde esse treinamento ativa os mecanismos anabólicos, né? A gente precisa entender isso aí para saber a importância do treinamento. Pilares da hipertrofia, uma aula extremamente importante para a gente entender como a gente atinge a hipertrofia por diversos mecanismos diferentes, por diversas vias diferentes. Pô, mecanotransdução, e aí? Estresse metabólico, dano muscular, será que tem algum impacto? Qual a interação desses mecanismos, né? Treinamento e sensibilidade à insulina. Ou seja, qual é o impacto do treinamento na sensibilidade à insulina? Muita gente se preocupa com isso no emagrecimento e deve se preocupar. E qual é o impacto desse treinamento na sensibilidade à insulina? Positivo, negativo, o quanto pode ajudar, né? Via a MPK e mTOR, tá? Aqui uma interação que pouca gente conhece e isso faz um diferencial danado na carreira e no domínio desse profissional, tá bom? Por quê? A partir do momento que você entende a diferenciação dessas vias e o momento que essas vias estão em maior atividade, você começa a entender a importância do treinamento e a utilização de substratos energéticos, como a gente direciona esse treinamento. E aqui eu explico detalhadamente, é uma aula densa, uma aula com muito conteúdo e exige bastante concentração para aprender e dominar isso, né? Mas você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, qualquer uma das aulas e conteúdo você pode assistir quantas vezes você quiser. Opa, meu gatinho está aqui. Pode assistir quantas vezes você quiser, repetir a aula. Por quê? Porque você vai ter acesso a essas aulas durante 2 anos. Inclusive, dentro desses 2 anos, você vai poder receber novos conteúdos dentro do curso, atualizações desse curso, né? Continuando aqui, também tem o aula de periodização e análise do treinamento. Ou seja, qual deve ser a periodização do treinamento, como a gente estrutura esse treino, né? Como a gente direciona esse treinamento, principalmente voltado para o emagrecimento, o que a gente tem que levar em consideração, como a gente manipula essas variáveis, né? Também abordo sobre a diferenciação da musculação, crossfit e aeróbico, né? Qual o impacto de cada um deles no emagrecimento, como a gente trabalha com eles nesse período de emagrecimento, qual a importância de cada um deles, se tem como fazer todos junto ou não, né? E aí a gente entra também na parte de suplementação, né? Tenho aulas de suplementação abordando diversos, mais de 20, 30 suplementos diferentes sobre recomendações, dose, aplicabilidade, eficácia e inutilidade, tá bom? Mostro lá os suplementos úteis e inúteis, desde o whey até vitaminas e minerais, termogênicos, enfim. Qualquer suplemento que você já viu tem a aula dele ali, principalmente cafeína, que eu mostro o mecanismo de ação da cafeína, creatina, bicarbonato de sódio, beta-alanina, né? Eu mostro todas as adaptações dessa suplementação aí, mostro os úteis e abordo sobre tempo de uso, doses, né? E aí a gente entra numa parte muito importante aqui, que é os recursos farmacológicos, tá bom? Nos recursos farmacológicos utilizados no emagrecimento são diversos e eu trouxe bastante para vocês aqui. Sibutramina, muita gente deve conhecer, Orlistat, fluoxetina, sertralina, bupropiona, né? São medicamentos ali que podem ser usados como tratamento alternativo para o emagrecimento, tratamento para a obesidade em si, né? Mas às vezes as pessoas acabam recorrendo para o uso durante o emagrecimento, mesmo em indivíduos saudáveis, né? Também temos aqui sobre liraglutida e semaglutida, né? Que é o famoso Ozempic, né? Que vem crescendo muito nos últimos anos e tem uma aplicabilidade muito boa. Também trago com detalhes os mecanismos de ação de cada um desses fármacos.
Metformina, será que metformina realmente faz diferença na aplicabilidade durante o período de emagrecimento? A gente vai saber sobre isso aí. Clenbuterol, pô, tá aqui o clenbuterol que muita gente conhece, um recurso farmacológico muito potente aí, né? E eu mostro mecanismo de ação, dose, aplicabilidade, riscos, tempo de uso, né? Efedrina, mesma coisa, mecanismo de ação, dose, aplicabilidade, se realmente é eficiente ou não. Sabutamol também, né? São termogênicos bem conhecidos, estimulantes bem conhecidos aí nesse período. DNP, que talvez poucas pessoas conhecem, que tem um risco de morte significativo, tá bom? Que é um grande queimador de gordura, e eu mostro para vocês também essa questão de doses, riscos, aplicabilidade. PGF2-alfa também, que muita gente já deve ter ouvido falar. E lógico, eu abordo sobre ciclo menstrual e anticoncepcionais. Será que ciclo menstrual ou anticoncepcional tem que alterar alguma coisa no treinamento, na dieta da mulher? Será que isso impacta? Quais são os anticoncepcionais que a gente tem no mercado? Qual a aplicabilidade dele? Quais são as doses? Como usar? Quando usar? Por que usar? Se realmente é útil usar, né? Se realmente interfere no emagrecimento ou não. E aqui eu também tenho nesse curso módulo aula sobre recursos ergogênicos e pós-ciclo. Ou seja, quem são os esteroides anabolizantes, classes desses esteroides, interação, dose, aplicabilidade, riscos colaterais, mecanismos de ação, por onde ele atua, o que ele causa, como ele pode contribuir ou não para o emagrecimento, além de mostrar os colaterais, como combater esses colaterais e o pós-ciclo, como deve ser o pós-ciclo. Será que realmente existe uma TPC? Será que realmente a gente precisa fazer uma TPC depois do ciclo, né? E aqui tem um bônus super especial, um super bônus para vocês, que é um conteúdo muito rico, muito completo, que é o curso de CUD. Sim, além de todo esse conteúdo que eu venho falando e explicando aqui, tá? São aulas de no mínimo 30 minutos, tá? Tem aulas de quase 1 hora, ou seja, são mais de 70 horas de conteúdo. E ainda por cima você tem o curso de CUT introduzido dentro desse curso de emagrecimento. Ou seja, você vai ver lá dentro todas essas aulas, todo esse conteúdo, e ainda lá no finalzinho você vai ver curso de CUT. E aí você vai ter aulas detalhando o que é o CUT, como estruturar um CUT, como manipular o treino, a dieta, os recursos farmacológicos no CUT, finalização de atletas, mostrando as adaptações, o que acontece quando você coloca o diurético, ou tira o diurético, ou usa algum recurso farmacológico. Eu mostro um exemplo de finalização dos meus atletas aqui, abordando dia após dia, detalhando tanto o volume de treino, o treinamento, a nutrição, os recursos farmacológicos utilizados, quando entrar quadra, quando tirar, quanto a ingestão de água, quais são as adaptações e controle do sistema renal sobre o impacto do emagrecimento, na finalização do atleta, né? Estratégias usadas no CUT, como a gente manipula essas estratégias no CUT. É um curso dentro de outro curso, dentro de vários cursos aqui dentro, né? Em um só lugar. E além de tudo isso aqui, eu tenho mais coisas para vocês ainda. Eu tenho 5 aulas de evoluções dos meus alunos. Sim, eu coloco lá para vocês a evolução dos meus alunos, o antes, o depois, e abordo cada estratégia de dieta, cada adaptação, cada alimento, cada quantidade utilizada de cada alimento, lista de substituição, proporção. Coloco ali também estratégias de treinamento, manipulação do treinamento, além dos recursos farmacológicos utilizados com bastante detalhes. 5 evoluções dos meus alunos, tá bom? Mostrando a parte prática, que realmente eu trabalho para provar para cada aluno que realmente tudo que aprendeu no curso é aplicável e eu mesmo utilizo e dá muito certo, tá bom? Curso de CUT que eu acabei de falar, e além disso tem 15 lives com outros profissionais, com médicos, treinadores, nutricionistas, coaches, profissionais que têm sucesso na carreira, onde a gente, cada live tem 1 hora, tá bom? É uma verdadeira aula dentro dessa live, onde a gente responde várias dúvidas das pessoas que estavam interagindo na live. A gente aborda sobre treinamento, recursos farmacológicos, recursos ergogênicos, nutrição, carreira profissional, como é a nossa carreira, como a gente construiu a nossa carreira, como a gente trabalha, quais são as particularidades de cada treinador, de cada médico, de cada nutricionista, como cada um conduz, uma discussão muito saudável e muito enriquecedora em cada uma dessas lives. Ou seja, aqui você tem a oportunidade de mudar a sua carreira, de mudar a sua vida, tá? Pense no seguinte, hoje esse curso, ele pode valer mais de R$ 1.500, tá bom? Esse curso aqui, ele pode valer mais de R$ 1.500, mas para vocês, ele poderia estar valendo 703, ou seja, menos da metade do valor, mas como vocês chegaram até aqui, eu estou fazendo esse curso por R$ 597
podendo parcelar em 12 vezes. É uma oportunidade que eu não vou dar de novo, tá bom? Eu quero alavancar a carreira de cada um de vocês, eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês dominam, porque a minha função aqui é trazer esse conhecimento para vocês, é tornar vocês ainda melhores do que vocês já fazem, só que trazer muito mais bagagem e conhecimento. E não se preocupa, pô, é muito tempo, estou sem tempo para estudar, como eu vou assistir tudo isso? Não se preocupe, você compra e você tem 2 anos para assistir essas aulas, podendo repetir a aula quantas vezes quiser. Dentro desses 2 anos ainda eu introduzo novas aulas, você pode tirar dúvidas comigo de cada aula ali, que eu estou diariamente acessando a plataforma dos cursos para responder as dúvidas de cada aluno ali, tá? Então, além disso, você também vai ter 20% de desconto em qualquer outro curso que eu lance, qualquer turma de qualquer outro curso quando eu for lançar, de qualquer e-book, qualquer material meu kit de planilhas, você vai ter 20% de desconto por fazer parte dessa turma do curso Emagrecimento Queima Total. Ou seja, como você consegue ainda mais sucesso? Trabalhando duro. Eu acredito seriamente, cegamente no trabalho duro e no esforço. Muitas noites eu fiquei sem dormir para produzir esse curso, para estudar, trazer o conteúdo. São diversas referências aqui. Eu tenho mais de 20 mil reais de curso aqui, mais de 20 mil reais de livros que eu tive que estudar, todos os meus 10 anos de experiência, todos os meus 10 anos de estudo, muitos artigos científicos. Ou seja, eu compilei toda essa informação para você, porque muitas vezes você vai ler sobre bioquímica, mas a bioquímica ali não está direcionando para o emagrecimento. O metabolismo não está falando sobre emagrecimento, está falando sobre bioquímica em geral. Aqui eu condensei essa informação para vocês de uma forma direcionada para o emagrecimento, para vocês entenderem todos esses caminhos para o emagrecimento. É realmente um curso assim, se eu fosse vocês, eu compraria. Particularmente, eu mesmo dá vontade de comprar o meu próprio curso. E eu assisti minhas próprias aulas, tá bom? As minhas aulas servem de revisão para mim mesmo. Porque no momento de cada aula que eu gravei, eu estava estudando muito aquele assunto, passava a noite sem dormir, estudava, gravava a aula, reassistia a aula, olhava a aula direitinho. Quando eu quero revisar, eu assisto a aula de novo. Ou seja, o curso é para mim também e para todos vocês. Então não perca essa oportunidade de adquirir esse curso. Eu, como treinador, nutricionista, professor, já fui atleta de fisiculturismo, já competi durante 5, 6 anos de competições, tive meus títulos. E eu trouxe tudo isso para vocês, tá bom? Não é qualquer um que está falando aqui, eu estou falando como um cara que passou por tudo que vocês passam e quero trazer esse conteúdo para vocês, e esse conteúdo tá aqui e essa oportunidade, tá? São vagas limitadas por tempo limitado, aproveite essa oferta. Valeu!